Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 13, dia 31 de julho de 2023. Apresentação de Cristo no templo. Lucas, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 24. E ao cabo de 8 dias, quando ele foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, o nome dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. E quando chegou o tempo para a purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo homem que abrir a madre será chamado santo ao Senhor, e oferecer um sacrifício de acordo com o que é dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2, 21 e 24. O primeiro ponto que exige nossa atenção nessa passagem é a obediência que nosso Senhor prestou quando criança à lei judaica. Lemos sobre sua circuncisão no 8º dia. É o fato mais antigo registrado em sua história. É uma mera perda de tempo especular, como alguns têm feito, sobre a razão pela qual nosso Senhor se submeteu à circuncisão. Sabemos que nele não havia pecado, seja original ou real. 1 João 3,5. Sua circuncisão não significava de forma alguma um reconhecimento de que havia alguma tendência à corrupção em seu coração. Não foi uma confissão de inclinação para o mal ou necessidade de graça para mortificar os atos de seu corpo. Tudo isso deve ser cuidadosamente lembrado. Que nos baste lembrar que a circuncisão de nosso Senhor foi um testemunho público a Israel que, segundo a carne, ele era um judeu, feito de uma mulher judia e feito sob a lei. Gálatas 4:4. Sem ela, ele não teria cumprido os requisitos da lei. Sem ela, ele não poderia ter sido reconhecido como filho de Davi e descendência de Abraão. Lembremos, além disso, que a circuncisão era absolutamente necessária antes que nosso Senhor pudesse ser ouvido como professor em Israel. Sem isso, ele não teria lugar em nenhuma assembleia judaica legal e nenhum direito a qualquer ordenança judaica. Sem isso, ele teria sido considerado por todos os judeus como nada, melhor do que um gentio circunciso e um apóstata da fé dos pais. Deixe a submissão de nosso Senhor a uma ordenança que ele não precisava para si mesmo, seja uma lição para nós em nossa vida diária. Vamos suportar muito em vez de aumentar a ofensa do Evangelho, ou impedir de alguma forma a causa de Deus. As palavras de Paulo merecem ponderação frequente. Embora eu esteja livre de todos os homens, ainda me fiz servo de todos para ganhar mais. Para os judeus, tornei-me como judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Tornei-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. 1 Coríntios 9, 19 e 22. O homem que escreveu estas palavras andou de muito perto nas pegadas de seu mestre crucificado. O segundo ponto que exige nossa atenção nesta passagem é o nome pelo qual nosso Senhor foi chamado por ordem especial de Deus. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, ele recebeu o nome de Jesus, nome que lhe foi dado pelo anjo antes mesmo de ser concebido. A palavra Jesus significa simplesmente Salvador. É a mesma palavra que Josué no Antigo Testamento. A seleção deste nome é muito marcante e instrutiva. O Filho de Deus desceu do céu para ser não apenas o Salvador, mas o Rei, o legislador, o profeta, o sacerdote, o juiz do homem caído. Se ele tivesse escolhido qualquer um destes títulos, ele só teria escolhido aquele que era seu, mas ele passou por todos eles.
Ele seleciona um nome que fala de misericórdia, graça, ajuda e libertação para um mundo perdido. E como libertador e redentor, que ele deseja principalmente ser conhecido. Perguntemo-nos muitas vezes o que nossos próprios corações sabem do Filho de Deus. Ele é nosso Jesus, nosso Salvador. Esta é a questão sobre a qual gira nossa salvação. Não nos contentemos em conhecer a Cristo como aquele que operou grandes milagres e falou como nunca o homem falou, ou conhecê-lo como aquele que é plenamente Deus e um dia julgará o mundo. Vamos ver que o conhecemos experimentalmente como nosso libertador de culpa e poder do pecado, e nosso redentor da escravidão de Satanás. Vamos nos esforçar para poder dizer: este é meu amigo, eu estava morto e ele me deu vida, eu era um prisioneiro e ele me libertou. Precioso de fato é este nome de Jesus para todos os verdadeiros crentes. E como um unguento derramado, Cântico de Salomão 1:3. O nome de Jesus os restaura quando a consciência está perturbada. Conforta-os quando abatidos, suaviza seus travesseiros na doença, sustenta-os na hora da morte. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Provérbio 18:10. O último ponto que exige nossa atenção nesta passagem é a condição pobre e humilde da mãe de nosso Senhor, a Virgem Maria. Este é um fato que, à primeira vista, pode não se destacar claramente nesses versículos, mas uma referência ao 12º capítulo de Levítico deixará isso claro imediatamente. Lá veremos que a oferta que Maria fez foi especialmente designada para ser feita por pessoas pobres. Se ela não puder trazer um cordeiro, então ela trará 2 rolas ou 2 pombinhos. Em suma, sua oferta era uma declaração pública de que ela era pobre. Levítico 12:6. A pobreza é manifesto. Foi a porção de nosso Senhor na terra desde os dias de sua primeira infância. Ele foi amamentado e cuidado como um bebê por uma mulher pobre. Ele passou os primeiros 30 anos de sua vida na terra sob o teto de um homem pobre. Não precisamos duvidar que ele comeu a comida de um homem pobre, e vestiu roupas de um homem pobre, e fez o trabalho de um homem pobre, e participou de todos os problemas de um homem pobre. Tal condescendência é verdadeiramente maravilhosa. Tal exemplo de humildade ultrapassa o entendimento do homem. Fatos como esses devem ser muitas vezes lembrados por pessoas pobres. Eles ajudariam a silenciar murmurações e queixas, iriam longe para reconciliá-los com sua difícil sorte. O simples fato de Jesus ter nascido de uma mulher pobre e vivido toda a sua vida na terra entre os pobres deveria silenciar o argumento comum de que a religião não é para os pobres. Acima de tudo, deve encorajar todo pobre crente em todas as suas aproximações ao trono da graça em oração. Que ele se lembre em todas as suas orações que seu poderoso mediador no céu está acostumado à pobreza e conhece por experiência o coração de um homem pobre. Bem seria para o mundo se os trabalhadores pudessem ver que Cristo é o verdadeiro amigo do pobre homem. Amém e amém. Tem continuação. Deus seja louvado.